Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live. Queria saber de onde vocês são, o nome de vocês. Então, vamos dando boa noite, falando qual é a cidade que você se encontra. A gente ainda tem 3 minutinhos, a gente está aguardando os próximos participantes. E com isso, a gente vai conversando aqui na live. Então, sejam todos bem-vindos à nossa live. Vou pedir para vocês que vocês fiquem com o áudio fechado, com as câmeras fechadas porque a gente vai utilizar esse material para disponibilizar para vocês. Carlos Eduardo, ele fala, gente, que ele é de Araçoiaba da Serra, mas ele está lá em Sorocaba, tá? Sejam todos bem-vindos, seja bem-vindo, meu amigo, à live. Vi que tem o Ronei também. São Sebastião do Paraíso, a Sabrina, que é a nossa licenciada do Modelice. Sabrina está tendo excelentes resultados. Hoje foi um dia bem corrido, mas eu vi os resultados que foram postados lá no grupo. Então, parabéns pelos resultados de vocês. Ronei, que é de Mogi Guaçu. Ronei, assim como o Carlos Eduardo, o Ronei também é um grande parceiro. Eu já vou falar um pouquinho sobre essa parceria com o Ronei. Eu vou até utilizar o Ronei hoje como um exemplo. Não ia utilizar ele como exemplo para a live, mas aconteceu hoje uma situação que a gente bem legal e eu vou compartilhar isso com vocês porque fala sobre fidelização de clientes, que é o que a gente precisa fazer, né? O Ronei trabalhou comigo na Shop Físio, ele é um excelente vendedor. Hoje ele está na Shop Saúde, que é uma grande parceira minha também. Vocês que são minhas alunas que estão na live, tem descontos especiais para vocês. Então, podem contar aí com o Ronei. A gente trabalha com alguns equipamentos e é só vocês chamarem ele que ele está aqui na live e a gente tem descontos exclusivos. Eu consegui semana passada descontos bem interessantes para vocês. Então, o Ronei está aqui na live. Se vocês quiserem qualquer tipo de equipamento, é só chamar ele. E aí eu vou compartilhar, falta um minutinho só, mas vou compartilhar com vocês a situação que a gente viveu hoje. Eu estava conversando com uma aluna, ela me pediu indicação de equipamento, qual era o tipo de ondas de choque que eu acharia que era mais indicado para a compra dela. Ela agradeceu, né? Eu dei minha opinião, ela agradeceu, passei para ela algumas instruções. Lá, professora, obrigada por sempre estar aqui, né, me auxiliando. E você tem alguma indicação para eu comprar numa revenda? Porque eu comprava com a Shop Físio, né? A Shop Físio hoje não existe mais, infelizmente, e eu comprava com o Ronei. E aí eu estava conversando com o Ronei, a gente estava falando da live, eu falei, olha, não seja por isso, eu vou passar para você agora o contato do Ronei. E por que que isso é muito legal? A fidelização, né? O Ronei foi o vendedor dela por muitos anos e ela estava procurando pelo vendedor dela. Ela ficou super feliz quando eu falei que o Ronei trabalhava numa empresa de venda de equipamentos, e é isso que acontece com os nossos pacientes. Eu tenho pacientes, gente, que até hoje fazem 15 anos quase que eu estou em São Paulo. Então, eu tive meu consultório próprio no litoral norte de São Paulo, e eu tenho pacientes até hoje do litoral norte que estão esperando que venha até aonde eu estou aqui em São Paulo, que são atendidas por mim até hoje, mas agora que a gente vai abrir a clínica, e eu tenho até uma conversa com vocês antes da gente iniciar a live falando sobre isso. Elas estão aguardando para que elas vão vir no lançamento da clínica e elas já estão. Qual é os procedimentos que você vai ter? Que a gente não tem que subir toda hora, que a gente pode realizar. Então, eu tenho pacientes hoje que eu não sabia o que era lipedema e que possuem lipedema. Eu fui chamando uma por uma, fui dando instruções para elas via WhatsApp. Eu tenho contato com elas até hoje. Algumas vão começar alguns tipos de tratamento aqui com a gente na clínica. Então, é muito importante essa fidelização do paciente. E essa fidelização, ela só vai acontecer se a gente entregar um bom resultado para o nosso paciente. Então, quando a gente fala aí sobre lucratividade, a gente pensa somente nos ganhos imediatos, mas esses ganhos, eles são imediatos, eles são futuros também. Eu fico muito feliz. Eu hoje estava fazendo alguns atendimentos lá na Zona Sul, e aí eu estava já compartilhando com o pessoal que eu vou ter foco total agora aqui na clínica na Zona Leste. E porque, gente, falando em São Paulo, quem é de São Paulo sabe o que eu estou falando, a gente tem uma viagem entre Zona Sul e Zona Leste, é quase uma hora para você chegar aos locais, e algumas pacientes, olha, dependendo do que algumas pacientes
elas já falaram que vão vir até a clínica. Então, acho que isso é muito importante vocês estarem aí também fidelizando esses pacientes. A gente vai falar muito sobre isso. Fabi está na nossa live também. Fabi é minha vendedora de cursos, então durante a live a gente vai colocar aqui para vocês algumas promoções. A gente também tem a Regiane, então quem é aluno da Regiane que está lá no grupo da jornada dela, ela também vai ter as mesmas condições que a gente. E tem a Fabi também, que é para quem é dos nossos grupos. Então é só você chamar aí a sua vendedora para que você faça a aquisição do valor que a gente vai trazer aqui para vocês hoje, que eu preparei um valor especial. O, o Carlos colocou que hoje ele está aqui como aluno, em breve compartilho contigo os promissores resultados que estamos tendo com o PENF e retorno venoso utilizando os marcadores de Doppler. Eu quero fazer algumas aulas mês que vem. Por que que eu falo algumas aulas? Eu quero falar sobre criolipólise, eu quero falar sobre ultracavitação, eu quero falar sobre o PENF, e aí eu vou separar, eu vou montar e vou bolar algo bem legal e eu quero trazer o Carlos Eduardo para poder explicar para vocês essa parte física. Mas eu estou fechando o mês de hoje, então a gente está finalizando a nossa jornada. Foram 3 aulas, né? Então a gente fez a nossa primeira aula. Eu trouxe para vocês como vocês vão atuar com a eletroterapia no tratamento do lipedema. A nossa segunda aula foi sobre a avaliação do lipedema, que é um pilar aí fundamental para que você tenha aí uma avaliação personalizada. Essa avaliação personalizada, ela que vai aumentar a sua lucratividade, ela que vai fazer com que você tenha um raporte com o seu cliente, onde você vai conseguir pegar esse paciente e que ele entenda a importância do tratamento que você vai desenvolver com ele. Então, não é uma avaliação como essas que a gente vê na maioria das clínicas, onde o paciente vai chegar, vai passar por uma avaliação de conversa e já é vendido um pacote, sem fazer um exame físico, sem conversa, é uma avaliação detalhada mesmo, para que você entenda quem é esse seu paciente, para que você entenda qual é o estágio que esse paciente se encontra e qual é a melhor tratativa para esse paciente nesse momento. Então, é toda uma avaliação que a gente falou na última aula, e hoje a gente vai entrar na parte que é muito importante. Eu vou falar sobre o lipedema também, sobre como que você vai vender esse tratamento dentro da clínica. Então, a gente falou aqui para vocês que você pode aumentar a sua lucratividade em até 30 mil reais no mês de tratamento com o lipedema. Gente, eu trouxe um valor que é um valor básico, tá? Se a gente pensar aí que a maioria dos nossos tratamentos, eles estão em média de R$ 3.500 dos pacotes, estou falando para você que você vai trazer 10 pacientes para dentro do seu consultório. Isso é algo muito básico. Eu queria iniciar a aula, então eu sei que algumas pessoas foram entrando. Deixa eu só, quantos alunos a gente está agora? Então, a gente vai iniciar agora a nossa live. Eu quero trazer para vocês alguns recados. Então, a gente fez aí os 3 pilares para vocês, que é a eletroterapia no tratamento do lipedema, a avaliação especializada, onde a gente vai falar como você vai vender esse tratamento dentro da sua clínica. A gente tem uma oferta exclusiva que vai durar somente até segunda-feira, e eu não adianta depois ou você falar com a Regiane, ou você falar com a minha equipe e perguntar, e Nayan vai fazer esse valor? A gente tem uma quantidade de alunos para esse valor, e depois que a gente bater na segunda-feira, a gente não abre mais esse valor para ninguém, porque a gente tem algumas metas para estar colocando aí para bater, e é isso também que eu vou falar com vocês. Uma vez que a gente fala o preço, a gente não volta atrás para que vocês entendam também a seriedade do que a gente está falando. Nesse momento, o Master ele custa 1.850 e você ganha eletroterapia, que é um curso completo de eletroterapia, e o raciocínio clínico, como você vai montar os seus protocolos, marketing e venda na estética. O eletroterapia, o raciocínio clínico e o marketing, esses são conteúdos online. Somente para quem comprar agora, a gente vai fazer de 1.850 por 1.400 em 10 vezes de R$ 140. E se a gente parar para pensar, é um valor muito baixo, perto da lucratividade que vocês terão a partir de agora, depois do que a gente vai conversar aqui com vocês, ou 1.250, e aí você vai pagar no Pix. Além disso que eu acabei de falar para vocês, nesse momento você leva o nosso combo
como tratar lipedema. O nosso curso do Master presencial, ele vai acontecer dia 31 de agosto, dia 1º de setembro. Então, algumas pessoas, professora, está muito longe, eu quero tratar lipedema agora, eu preciso tratar o lipedema, recebi, hoje de manhã eu recebi uma foto de um lipedema, professora, eu consigo resultado com esse lipedema? Consegue resultado nesse lipedema, um lipedema do estágio 3 caminhando para o estágio 4. Ela falou, então eu preciso do curso. Para quem estava reclamando que o curso está muito longe, nesse momento você ainda ganha o nosso combo, que é como tratar lipedema. Você vai comprar, vai ganhar ainda o curso Como Tratar Lipedema Online, o curso de celulite online, o curso de avaliação online, o curso de ultrassom online e o curso de gordura localizada. E Nayan, por que você criou esse combo? Porque eu percebia que vocês se perdiam muito na parte da avaliação. Eu sei que o ultrassom é um recurso que todo mundo tem dentro do consultório e que a gente utiliza muito no tratamento do lipedema e que você precisa saber a diferença de gordura localizada, você precisa saber a diferença de celulite e de lipedema. Então, você vai receber todos esses cursos, além da nossa maior imersão em lipedema, onde você vai ter 2 dias de completa imersão num hotel, onde a gente tem grandes parceiros como a Docs, como a Smart GR e a HTM, e também a Shop Saúde, que é o Ronei, que está aqui com a gente hoje, onde você vai ter contato exclusivo com altas tecnologias para que vocês tenham aí o melhor para o tratamento do lipedema. Então, a gente fez o Master com muito carinho, onde a gente vai ter muita avaliação, a gente vai falar sobre a parte hormonal, a gente vai trazer tudo o que você precisa saber para você sair dali um expert no tratamento do lipedema. Oi? Ah, estão aqui falando para mim que é a nossa quarta edição. Então, a gente já tem várias alunas do Master 360 que estão faturando aí acima de 50 mil por mês. Então, eu fico muito feliz com as nossas alunas que estão aí tendo muito sucesso. Depois eu vou trazer alguns feedbacks para vocês das nossas alunas que estão aí aumentando muito a sua lucratividade pós o Master 360. Bora lá, vamos começar a nossa aula. Pode passar. Quando a gente fala em lipedema, é muito importante que vocês entendam que não está na moda, né? Então a gente sabe, e assim, talvez é a minha bolha que está muito mascarada. Eu recebo todo momento cardápio de lipedema, educador físico de lipedema, o tratamento conservador do lipedema, cirurgia, é um assunto que está muito na moda. E eu tenho escutado muito, então agora todo mundo tem lipedema? Não, não é que agora todo mundo tem lipedema. O que acontece é o seguinte: o lipedema era uma patologia que era subdiagnosticada. Eu mesmo, quando eu tive o meu diagnóstico, foi assim: você tem lipedema. Aí eu lembro que eu falei, tá, eu tenho lipedema. O que que é o lipedema? É uma gordura que não sai nem com dieta nem com atividade física. Ok, bacana, eu tenho uma gordura completamente diferente. E aí você lembra como a sua avó morreu, como a sua bisavó faleceu? Lembro. Lembro o tamanho, lembro das dores, da dificuldade de levantar. É assim que você vai caminhar. O que que eu faço para mudar isso? Eu lembro, falou, olha, tem muito pouca coisa para fazer. Aí você vai ter que cuidar da alimentação, cuidar da atividade física, mas a gente não tem muito para te falar sobre. E isso causou em mim uma vontade de pesquisar, de ir atrás, de me aprofundar no assunto. Eu comecei a entender muito mais sobre algumas coisas que eu via minha avó passar, que eu vi minha bisavó passar, e eu comecei a entender e fui me envolvendo no assunto. Então, fazem 10 anos que eu trabalho com lipedema. Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu falava de gordura e já falava de lipedema, falava de celulite e já colocava lipedema. Todos os módulos que eu poderia inserir o assunto lipedema, eu faço essa inserção, eu acredito, a partir de 2016, 2017, que quando foi que eu comecei a estudar mais, a entender mais sobre o assunto. Eu tive o diagnóstico um pouco antes, mas antes de eu falar sobre, eu estudei muito para a gente começar a trazer isso para vocês. Então, não é um assunto da moda. Agora tem diagnóstico, agora tem médico, agora tem educador físico, agora tem nutricionista. Então, agora, as mulheres estão sendo diagnosticadas com lipedema. Nós temos dentro do consultório pacientes do estágio 1, pacientes do estágio 2, do estágio 3, do estágio 4, como eu trouxe para vocês nas outras aulas. E eu acho que é importante a gente falar, se você quer aumentar a sua lucratividade, você tem que trazer resultados como esse que eu estou apresentando para vocês. Aqui eu estou apresentando para vocês um resultado de apenas 6 sessões, onde foi feito 2 vezes por semana. Então, foi em média aí 3 semanas de tratamento,
com a tecnologia de criocavitação. Então, era um teste que a gente estava fazendo da paciente, ela estava fazendo a dieta adequada, fazendo atividade física adequada, o hormônio dela estava totalmente controlado, então as bases do tratamento estavam totalmente controladas e dentro do nosso tratamento conservador, a gente utilizou a criocavitação. A paciente ficou super satisfeita com o resultado e o feedback dessa paciente é: eu pensava em fazer a cirurgia, agora eu estou revendo se eu tenho a necessidade de fazer a cirurgia. Então veio muito essa pergunta essa semana para mim, dentro das caixinhas. O tratamento conservador, ele vai fazer com que a pessoa não vá para a cirurgia. Eu acho que é importante trazer aqui para vocês nesse momento que nós somos pré-cirúrgicos e nós somos transcirúrgicos e pós-cirúrgicos. Então, o nosso tratamento conservador, ele é muito importante para preparar o corpo. Imagina essa paciente indo agora para a cirurgia. Ela vai ter muito menos intercorrências, ela vai ter muito menos efeitos adversos, não vai ter fibrose, não vai ter aderência. Então, o corpo dela vai responder muito melhor ao tratamento cirúrgico. Ou ela pode ter a opção de não ir para a cirurgia. Então, acho que é muito importante a gente falar que para que você tenha pacientes de lipedema, você precisa ter resultados. Está sem áudio, gente? Não. Não? Então você responde para ela? Vou responder. Ah, amanhã eu vi aqui passando rapidamente. Amanhã nos grupos a gente vai liberar as 3 aulas para vocês. A gente vai pôr um link do YouTube e a gente vai deixar disponível as 3 aulas para vocês até segunda-feira. Então a gente vai entrar no grupo e vai deixar para vocês disponíveis, tá? Enquanto o pessoal tá falando sobre o áudio, a gente vai continuar aqui, tá bom? Pode passar. Para a maioria, tá? Aqui, gente, eu trago, né, um resultado de antes e depois. Aqui é uma história muito triste. Uma paciente em estágio 3 caminhando para o estágio 4. Ela ganhou peso muito rápido. Essa paciente, ela começou a perder os movimentos da mão. Por que que ela começou a perder os movimentos da mão? Porque a gordura começou a comprimir os nervos. Então, você tem aí uma gordura localizada que estava até prejudicando a qualidade de vida dessa paciente. Ela sentia muitas dores, ela sentia formigamento. A gente reduziu muito o braço dessa paciente. Esse foi um resultado que eu apresentei ano passado no Estética em São Paulo. O tratamento, o tratamento que a gente fez com ela foi somente de intradermoterapia pressurizada, onde a gente utilizou uma mescla altamente lipolítica, altamente venotrófica, e a gente trouxe esse resultado incrível. Então, quando a gente fala do lipedema, eu acho que é importante vocês estarem muito, muito bem preparados para essa avaliação. O que é o lipedema? Quais são os estágios do lipedema? Quais são os tipos de lipedema? E tudo isso eu trouxe para vocês na aula de avaliação. Por isso que a gente vai finalizar a nossa aula hoje. Então, é importante para vocês, para poder criar conteúdos de valor, para poder ir para a rede social. Se eu fizer uma enquete agora, quem aqui tem medo de gravar vídeo? Quem aqui tem medo de abrir uma câmera? Se eu fizer hoje, né? Então vamos, estou pensando aqui agora, vamos fazer aqui um teste. Quem fizer o melhor Reels ou o melhor Stories falando sobre lipedema, me marcando, eu vou selecionar essa pessoa para poder. Então, vamos fazer aí algum sorteio, alguma coisa. Eu sei que a maioria de vocês, né, se eu pedisse para fazer um Stories do material, tirar uma fotinha e postar, todo mundo vai fazer. Mas se eu pedir para abrir a câmera e fazer ao vivo, ou fazer um Reels, ou gravar uma informação falando sobre lipedema, eu tenho certeza que a maioria de vocês falaria assim para mim: olha, eu gostaria muito de estar no Master 360, mas eu vou passar a vez porque eu tenho vergonha, porque eu não gosto de me expor, porque eu não imprimo bem no vídeo. Vou ser bem sincera com vocês, eu tenho dia que eu também acho que eu não estou imprimindo bem, tem dia que eu tenho que gravar mais de uma vez, tem dia, né, quem já trabalhou comigo sabe que eu gravo muito rápido, mas tem dias que não sai legal. A hora que você escuta de novo, você pensou uma coisa. Não tenho diagnóstico, mas acredito que eu tenho um TDAHzinho aí, porque toda a família tem. Então tem hora que eu falo, eu penso uma coisa e o que eu falo é outra coisa. Você tem que escutar o vídeo, entender o que foi falado.
E a maioria de vocês vão falar assim para mim: eu tenho medo de gravar. O medo de gravar, ele vem sobre o julgamento. E esse julgamento é sobre o quê? É sobre o medo de se expor, porque vocês não estão preparados sobre o assunto. Então, quando você, hoje, eu estava falando isso com uma grande amiga esse final de semana. A gente estava falando sobre palestra, sobre performance no palco, comparando algumas pessoas, e a gente citou, eu vou citar o exemplo que a gente citou ali, a gente estava falando sobre pregar na igreja, né, num culto, e eu fazer uma palestra. Eu e Nayan, eu prefiro. Aí vocês vão descobrir um outro lado da Nayan. Eu prefiro que você me dê um palco de lipedema, onde eu vou subir para 3.000 pessoas, como eu já fiz. Vai dar um frio na barriga? Vai dar um frio na barriga. A minha voz vai ficar meio, mas depois vai fluir, porque é o assunto que eu domino, é o que eu gosto de fazer. Estou falando sobre lipedema, mas já subi no palco para falar sobre vários outros assuntos. Agora, se você me der um microfone e mandar eu falar alguma coisa que eu não tenho domínio, vocês vão ver que a Enéia é tímida, que a Enéia não gosta de fazer isso. Então, o nosso medo de gravar, e o lipedema ele precisa disso, ele precisa de pessoas preparadas, tecnicamente falando, para não abrir um vídeo e falar besteira, porque isso eu acho que é muito importante. A gente tem um conteúdo que tem muitas informações soltas na internet, então já vi alguns profissionais, o que é o lipedema? Ah, o lipedema é uma patologia do sistema linfático. Errado. O lipedema não é uma patologia do sistema linfático. O lipedema é uma patologia onde nós temos aí um descontrole hormonal. Então, a gente tem aí uma patologia de predominância estrogênica, aonde você tem a parte hormonal envolvida. Então, a gente tem uma patologia do tecido adiposo, do tecido conjuntivo, que ela vai dobrar o tamanho. E dentro da sua fisiopatologia, nós temos aí a parte hormonal, nós temos aí envolvida a herança genética, que são as perguntas fundamentais quando nós estamos fazendo a avaliação especializada do lipedema. Então, esse medo que todo mundo tem de gravar, ele está ligado à falta de conhecimento. Então, eu convido vocês a fazer uma imersão mesmo dentro desse assunto, a se tornarem especialistas. Às vezes eu escuto assim: ah, você lá atrás falava sobre lipedema, agora todo mundo quer falar sobre lipedema. Quanto mais profissionais preparados falando sobre lipedema, dando aula, dando show de lipedema, mais feliz eu vou ficar. Mais feliz e mais contente eu vou ficar, porque o assunto está sendo falado da forma correta, da forma adequada. Então, vocês precisam se tornar especialistas nesse assunto e trazer resultados como esse que a gente está trazendo aqui para vocês. Por que eu estou trazendo muito resultados? Porque a nossa venda, a nossa lucratividade, ela vai estar ligada aos seus resultados. Não adianta você querer trazer lucratividade se você não tem resultado. Então, você vai querer que o seu caixa enche, mas o que você está dando de contrapartida? Então, falar sobre lucro e lipedema é uma dor muito grande. Porque quando a gente fala sobre o lipedema, você tem uma gordura que não sai nem com dieta, nem com atividade física. Isso mexe muito com a parte psicológica da paciente. Então, ela se sente mal. Sabe qual é a sensação que a paciente tem se você falar sobre lucro e o tratamento do lipedema? Ah, ela está querendo ganhar dinheiro com a minha doença. E não é isso. A gente não quer ganhar dinheiro com a doença dela. A gente quer trazer resultados de alta performance. A gente quer melhorar a autoestima dela. E com isso, esse é o nosso trabalho. A gente vai aumentar a nossa lucratividade. Então, primeira base, eu aumento os meus resultados, para depois eu aumentar os meus lucros. Tem alguma coisa que eu preciso olhar? Então, pode passar. E contra resultado não tem argumento. Hoje eu postei esse resultado nos stories, e aí a própria paciente, ela falou assim, ela está em tratamento ainda, tá? E aí ela falou assim para mim nos stories, ela falou: minha perna estava feia demais, né? E aqui é muito importante vocês saberem o que aconteceu com essa paciente. Essa é uma paciente que ela tem lipedema, vem da família, só que uma mulher que sempre cuidou da alimentação, que sempre fez atividade física e que sempre se cuidou muito. Há 20 anos atrás, existiu uma técnica que voltou agora e que eu acho incrível. Não acho que é contraindicado, mas tem que saber fazer, tem que ter indicação, que é a técnica de subcisão. Ela foi numa clínica
e foi feito um tratamento de subcisão na perna dela para que ela fizesse de forma preventiva um tratamento a uma celulite que incomodava ela. Só que, na verdade, ela não tinha celulite, o que ela tinha era lipedema. E no momento ninguém sabia, tudo bem, por isso que alguns erros aconteceram, por falta de conhecimento. E pós a técnica de subcisão, essa mulher que sempre foi muito vaidosa, que ia à praia a todo momento, essa mulher parou de usar short, parou de ir pra praia, parou de namorar com a luz acesa e passou a namorar de luz apagada. Então isso impactou a vida social dela e ela passou 10, 20 anos sem pôr um short até o momento onde ela veio procurar o tratamento e a gente, em apenas uma aplicação, a gente chegou a esse resultado que nós temos agora. Então, é muito importante que você trabalhe dentro dos pilares de tratamento. E essa é uma pergunta que eu quero fazer para você. A sua paciente, ela chega pela dor estética. Então, ela chegou para mim, falando assim para mim, a minha perna, eu passei por um procedimento onde, infelizmente, a médica errou, eu tenho uma perna que eu não consigo colocar short nem nada, e agora o que que eu faço? A gente fez uma avaliação especializada, a gente desinflamou ela, e aí ela não tinha gordura localizada para eu trabalhar, ela tinha um aspecto para eu tratar. Então eu saí da desinflamação e fui para aquilo que a gente chama de tratamento estético do lipedema, que é o tratamento do aspecto de pele. E ali eu identifiquei que, por causa da técnica que foi utilizada, existia muita flacidez, tanto muscular quanto tissular. E a escolha do tratamento foi uma associação de tratamentos, onde a gente entrou aí, primeiramente, com ultrassom microfocado, onde a gente trabalhou a SMAS do músculo, a gente trabalhou a parte da junção dermopidérmica, onde a gente fez uma bioestimulação elétrica nesse tecido, e nas bolsas do lipedema a gente trabalhou com ultrassom macrofocado. Então, foi um trabalho executado, onde foi muito minucioso. Eu acho que eu demorei muito mais de quase 3 horas para fazer essa perna, para chegar a esse resultado que a gente chegou. Foram apenas uma aplicação para chegar a esse resultado. E aí, quanto você cobrou por essa sessão? Foi uma sessão de R$ 7.500. Então, olha a lucratividade que eu tive com essa técnica. Em 3 horas, a gente fez por R$ 7.500. Nossa, professora, mas teve os disparos também. Se a gente colocar ali, eu não gastei mais do que R$ 1.000 em disparos com essa paciente. Então, eu paguei os disparos, eu paguei o valor da minha marca parada e a minha lucratividade dentro do consultório foi muito alta. Por que que eu trouxe esse resultado agora para vocês? Quando a gente vai falar dos 3 pilares de atuação, a gente tem o pilar da desinflamação, o pilar da gordura localizada e do aspecto de pele. Então, dentro do pilar da desinflamação e da gordura, a gente vai melhorando o aspecto de pele do paciente. O que eu quis trazer para vocês é que cada paciente é única. E é isso que a gente vai sempre trazer para vocês, principalmente no Master 360, que ele é presencial. Vocês vão ter contato com a vivência clínica que a gente tem todos os dias. Então, tem pacientes que ela vai ter que passar pela desinflamação, pelo tratamento da gordura e pelo tratamento do aspecto. Vai ter paciente que depois que a gente faz 2 sessões de desinflamação, eu já posso ir para o tratamento do aspecto de pele. Existe um aspecto de pele que ele é flácido, e existe todas as tratativas para o flácido. Um exemplo é esse que eu acabei de trazer para vocês. Existe toda uma tratativa para o compacto, que aí são outras tratativas que a gente traz para vocês. E a gente vai colocando isso para vocês de uma forma que fique fácil, que fique didático e que vocês saiam do curso já sabendo atuar com as pacientes, para que vocês já comecem a trabalhar. Então, nesse momento, o nosso objetivo é que vocês tenham um vasto conhecimento sobre o lipedema, para que vocês consigam atuar com o lipedema desde a desinflamação até o aspecto de pele, para ter resultados como esse. E é assim que você vai aumentar a sua lucratividade. Tem alguma coisa para responder? Pode passar. Volta um pouquinho só para eu falar. A gente não pode parar e fechar a caixinha do lipedema de isso aqui não pode. Então, eu tenho visto muitos profissionais falando assim, isso não pode no lipedema. Já que eu falei sobre vídeo nos stories, vídeo em Reels, eu acho que o mais interessante é vocês, quando se posicionarem, pode olhar, quando eu me posiciono contra, eu explico por que que eu sou contra. Ontem eu fiz um stories falando que eu sou contra colocar criolipólise de sucção ou de placa com baixíssimos tempos e com baixíssimas temperaturas ao TDAH.
Então, baixíssima temperatura por tempo muito longo, 60 a 120 minutos. Por quê? Muito tempo com temperaturas muito baixas, a gente já tem na literatura muito bem comprovado a liberação de citocinas inflamatórias, e isso vai inflamar muito mais o tecido. Então, quando eu falei para vocês o motivo de eu ser contra, eu já trouxe a parte da fisiologia do porquê que eu sou contra. Então, contra a parte da fisiologia, não existe dúvida. Tem artigo científico para isso? Não, mas eu tenho a fisiologia. A fisiologia do recurso está altamente comprovada há muitos anos. Eu tenho uma patologia inflamatória. Não vale a pena eu inflamar. Ponto. Ah, a gente vai publicar sobre isso? Talvez sim, talvez não. Só que nesse momento, eu acho que é de extrema importância que vocês se posicionem assim: olha, essa é uma inovação. Será que ela é bem-vinda? Vamos olhar a fisiologia desse recurso? Vamos dar um exemplo: radiofrequência microagulhada. A radiofrequência microagulhada, eu consigo controlar as profundidades. E eu controlando onde eu entrego o calor, num tratamento como esse de flacidez, ela é extremamente bem-vinda. Então, é você olhar o recurso, entender a fisiopatologia do tratamento que a gente está fazendo e entender se existe um bom casamento aí. Então, se atentem a inovações. A gente não vai ficar parado dentro da caixinha de isso aqui pode, isso aqui não pode. Vamos falar sobre a ultracavitação. É altamente comprovado que a ultracavitação faz apoptose sem liberar citocinas inflamatórias. Então, quem me conhece sabe que eu trabalho com ultracavitação no tratamento do lipedema há muito tempo, com excelentes resultados. E nunca tive medo de utilizar, porque eu sei modular o recurso e eu sei que na parte da fisiologia não libera citocinas inflamatórias. Aí vem o grande lançamento, que é o Fusio, que é a criocavitação, onde eu vou ter o cavitador de 40K gelado. E aí eu vou retirar todos os efeitos deletérios dessa cavitação. Então, se poderia inflamar, não vai mais. Olha que inovação! E por que não utilizar esse recurso inovador para o pilar da gordura localizada? Os nossos resultados serão altíssimos, como na primeira foto que eu trouxe para vocês. Então, é entender o recurso, trazer inovação para o nosso tratamento, para que a gente aumente aí a nossa lucratividade. Pode passar? E aí é muito importante a gente falar sobre a avaliação especializada. Então, quando a gente fala sobre a avaliação, hoje eu trago o recurso para vocês da câmara termográfica. Lá no Master, a gente fez várias avaliações, a gente teve algumas pacientes que tinham dúvida, que tinha lipedema, alunas, perdão. A gente teve algumas alunas que tinham dúvida, será que eu tenho, será que eu não tenho? Paciente com peso normativo, que não é, só que qual que é, o que deixou ela com o gatilho de será que eu tenho ou não? Porque isso é importante. Se você veio para uma avaliação, o que te gerou a dúvida? Ela falou: olha, de um tempo para cá eu ganhei peso, eu não consigo reduzir. Tá, então isso aí é um ok para a gente poder investigar. E toda a minha família, elas vão engordando e elas engordam sempre em locais específicos e elas não conseguem reduzir. Aí, gente, batemos na parte da fisiopatologia. É uma patologia de distúrbio hormonal, onde essa gordura ela não sai nem com dieta nem com atividade física, e toda a família tem a patologia. Vamos investigar. A hora que a gente fez a termografia, na termografia apareceu que ela tinha lipedema. Então, trazer recursos. Quero ser especialista no lipedema. Hoje, quando a gente fala de lipedema, a avaliação, como eu trouxe na outra aula, é uma avaliação clínica. A termografia, ela traz para o paciente o visual. Então, eu abro a termografia e falo assim para ela: todo local que está vermelho, eu tenho um processo de inflamação. Todo local que está em branco é onde tem inflamação ainda maior e onde estão as bolsas de gordura junto com os cordões do lipedema. E aí eu pego a câmera termográfica, tiro uma foto do corpo dela e provo para ela que o local que estava em branco realmente é uma bolsa de gordura com um septo de fibrose. Isso, a hora que ela olha, ela fala: não, então agora eu estou entendendo o que eu tenho, agora ficou visual. Por que que eu comecei a atuar com a termografia? Porque eu tive uma paciente que falou assim para mim: olha, eu sou muito analítica, eu trabalho com números e com dados, e para mim, você falar que eu tenho alguma coisa
que eu não sei o que é, que pouca gente sabe, não tem um exame. Qual que é o exame clínico para o lipedema? Ah, é uma avaliação física. Não, não pode ser. Eu quero um exame de sangue, eu quero. Eu falei, é uma ressonância magnética. Lá, então vamos fazer um pedido de ressonância magnética. Só que assim, são todas as pacientes que terão acesso a uma ressonância magnética? A maioria dos nossos pacientes hoje não tem condições financeiras para estar fazendo uma ressonância magnética. Então, nesse momento, não, eu preciso de algo que realmente faça ficar visual para essa pessoa que ela tem lipedema. E foi assim que a gente trouxe a termografia para dentro. E aí eu criei toda uma fórmula, e até depois eu validei isso com um grande professor de termografia, porque eu pensei o seguinte: alguém sabe o valor da câmera termográfica? A Cristina está perguntando. Cristina, a câmera ela tinha um valor aí de 2.500, hoje ela está em torno de 5.500 que a gente viu, tá? O Thierry vai colocar no grupo aqui para vocês. Mas por que que o valor da câmera ficou tão alto? Porque o lipedema está em alta, porque eu percebi esses dias atrás que quase todas as áreas estão trabalhando com a termografia, porque é uma forma fácil de você mostrar para o paciente como que está o corpo dele. E aí, o que eu estava falando mesmo? Ah, que eu validei com o professor, por quê? O que que eu imaginava? A pessoa vai chegar da rua, São Paulo está fazendo 38, 39 graus. A pessoa vai chegar na rua, o corpo dela está quente, vasodilatação, pronto, vai ficar quente. Então, tem toda aí uma fórmula da gente fazer essa termografia para que a gente encontre realmente lipedema. Se ela malhou um dia antes, ela vai estar com o corpo vermelho. Então, a gente manda um preparo para o paciente para que ela venha fazer o exame de termografia e, principalmente, a gente prepara o ambiente que vai ser feita o exame com a termografia. Então, tem a climatização da sala, tem o tempo de espera, para que você tenha aí a melhor resposta da termografia. Senão, todo mundo que a gente for avaliar vai ter lipedema mesmo, tá? Então, existe toda aí uma parâmetros para que a gente faça aí uma boa termografia. Pode passar? E aí, estratégias de marketing, né? Eu sou portadora de lipedema, tenho uma clínica que trata lipedema e sou professora desse assunto. Sou uma das pioneiras que fala sobre esse assunto. Eu entendi minha missão de vida, né? Então, quando eu descobri, né, eu trabalho com estética desde os meus 17, 19 anos. Eu me formei muito nova. Eu sabia que eu queria trabalhar com estética. Eu amo transformação. Hoje eu fiz vários atendimentos faciais. Eu amo transformar e trazer para a mulher aí um aumento, para o homem também, né, da autoestima. Então, quem me conhece sabe que eu amo cuidar e para mim foi muito difícil eu colocar um nicho. Então, eu sempre falei sobre todos os assuntos e eu escutava dos meus grandes amigos e mestres, falando assim, tá, a Inaí, ela é boa para falar de gordura, para falar de celulite, para falar de microagulhamento, para falar de eletroterapia. A Inaí, ela é muito versátil. E eu gostava dessa versatilidade, eu dava curso. Quem me conheceu na Shopfis, eu tinha curso de pós-operatório, até de técnicas de massagem manual, porque eu sou apaixonada pela estética. E para mim era muito difícil falar para vocês qual é o meu assunto, até que eu descobri o lipedema. Então eu descobri uma dor que doía muito em mim, que doía nas mulheres da minha família, e aí eu falei, não, se dói aqui, se dói na minha família, vai doer na família de outras pessoas também. Então, deixa eu cuidar disso. Foi quando eu comecei a me entender e foi quando eu comecei a estudar sobre o assunto. Então, é importante que vocês criem estratégias para divulgar. E o que é muito importante? Hoje eu estava com uma paciente de lipedema, uma paciente no estágio 1, uma paciente com peso totalmente normativo, que sempre fez atividade física, que tem uma alimentação muito balanceada. Tanto é que a termografia dela apresenta alguns pontos só que são realmente os cordões do lipedema. E aí ela estava compartilhando comigo ali alguns momentos. Ela falou assim: como que eu conto para a pessoa que está comigo que eu tenho lipedema? Eu falei: para mim não tem como eu esconder, né? Porque a partir do momento que eu conheço alguém, que eu passo meu Instagram, pronto, a pessoa já descobre o lipedema e já descobre que eu tenho também. Ela falou assim: mas porque causa um espanto muito grande. A hora que a pessoa joga no Google lipedema, vem fotos de uma gordura desproporcional gigantesca. Será que a pessoa não vai olhar e vai falar assim, olha, ela vai ficar desse jeito?
Falei, não, eu acho que tem que sentar. Então, olha o preconceito, olha o medo que essa mulher tem. Então, a gente precisa trabalhar, né, que esse fato que não é somente na paciente em sobrepeso e obesidade que nós teremos o lipedema. Nós teremos naquela mulher no estágio 1 e no estágio 2 que acha que tem celulite, que tem vergonha de colocar o short. E é importante a gente trazer de uma forma bonita, de uma forma didática, de uma forma que não vai causar nenhum espanto. Então, eu sei que às vezes algumas imagens elas viralizam muito bem, mas eu acho que a gente tem que trazer essa parte mais humanizada para o lipedema e mostrar que sim, a gente vai ter estágios mais avançados, que essa é uma pessoa que vai ter que se cuidar sempre, que ela vai ter que colocar os bons hábitos dentro da vida dela. Então, de novo, conversar sobre os pilares de tratamento, que é o sono, que é o intestino, que é a parte de controle do estresse, que é a parte do controle hormonal, que é a atividade física adequada e ativação mitocondrial. Então, a gente tem os pilares do tratamento, a gente tem que explicar isso para o paciente. Hoje, a minha paciente de lipedema, ela sai de dentro da consulta com um e-book falando sobre o que é lipedema. Ela sai dali já com um e-book também da parte alimentar. Não é uma dieta. Eu tenho uma grande nutricionista que criou um e-book para as minhas pacientes e para as minhas alunas. Está disponível para vocês, tanto no Master quanto no Como Tratar Lipedema. Então, a gente introduziu tudo isso para vocês. Então, ela já sai com a conta dos batimentos cardíacos que a gente ensina no curso, mas que a gente passa para a paciente também. Então, eu faço toda uma educação dessa minha paciente para que ela tenha aí uma melhora da qualidade de vida e que tenha uma fidelização com vocês. O que é importante a gente falar nessa parte de estratégia de marketing? A partir do momento que você impactar a vida dessa mulher, ela tem prima, ela tem tia, ela tem vó, ela tem mãe, ela tem amigas que têm as mesmas dores que ela. Então tá todo mundo esperando. Deixa eu ver o tratamento que a Maria está fazendo lá na clínica da Inayan, que depois que ela tiver resultado, eu também vou para lá. Então, lembra que eu comecei falando com vocês que para que vocês aumentem a sua lucratividade, vocês terão que ter resultados? Então, eu tenho resultado com a Maria e aí eu trago toda a família dela. Então, vocês precisam definir a persona de vocês. Quem é a mulher que vocês querem trabalhar? E com isso, vocês vão aumentar a lucratividade de vocês. Qual é o valor para iniciar o tratamento e atender? Ah, se eu só trabalho com lipedema. Então vamos, já que a gente está falando de marketing, vamos fazer o nosso marketing aqui também. Hoje eu tenho uma clínica onde eu atuo com outros profissionais também. Então, dentro da minha clínica, a gente tem todos os tratamentos: gordura localizada, celulite, tratamento capilar, limpeza de pele, rejuvenescimento, estrias, emagrecimento. A gente tem aí um profissional médico e uma enfermeira que trabalha na parte dos injetáveis, botox, dos estimuladores, fio de PDO. Vai, me ajuda aí, que tem tudo: endolaser, os peelings de pele, depilação também a gente vai ter na clínica. Então, hoje a gente tem uma clínica que ela tem todas essas funções, mas eu atuo, a minha principal forma de atuação é lipedema. Então, hoje quase, vamos falar que 80% dos meus atendimentos, 80% dos meus atendimentos hoje estão no lipedema. Lógico, como hoje eu fiz ultrassom microfocado, eu tive 2 atendimentos faciais e um atendimento corporal de lipedema. Então, hoje foi mais a outra parte do que lipedema. Mas essa semana eu tive 3 tratamentos de lipedema que se iniciaram comigo. Então, eu tenho muito mais lipedema do que os outros tratamentos. Falando de valores, a gente tem pacotes hoje da desinflamação, aonde ele tem um valor de aquisição bem interessante. 60 dias, 2 meses, ficou quanto, Tiare? Quanto? Não, não. De 60 dias tinha ficado 2.500, não é? Então, hoje, o nosso pacote de 60 dias, que são 2 meses de tratamento, no pilar da desinflamação e da gordura localizada, onde o que esse paciente ele vai receber? Ele vai receber todo o kit do Modelice, que é a parte do nutracêutico. Ele tem um acompanhamento com uma nutricionista, tem um acompanhamento com uma fit coach
e com uma Mind, que é a parte mais emocional, tudo dentro de um grupo, mais o nosso tratamento 2 vezes por semana sai por 2.500. E Naia é muito barato. Ela está ganhando um nutracêutico para 60 dias. Ela está ganhando um grupo de apoio que tem dieta, que tem cardápio, que tem tudo acompanhando junto com a Nutri. Dentro desse grupo, ela vai receber quais são as atividades físicas que ela vai fazer. Hoje mesmo eu faço parte de um grupo que é mais para as estrategistas. Eu falei que não estou conseguindo comer muito, eu estou muito ansiosa. A gente vai fazer uma troca de clínica e tudo mais. E aí a Mind me chamou, fala para mim o que que você tem. E eu conversei com ela. Então você tem apoio emocional, você tem a parte da atividade física e da nutrição, e esses 60 dias saem por 2.500. É para ser barato mesmo, porque a gente quer que essa paciente desinflame, que ela tenha resultado. Após esses 60 dias, a gente vai reavaliando a cada 5 sessões. E aí a gente entra na parte do aspecto de pele. E aí esse tratamento de 7.500 vai ser feita aquisição por essa paciente também. Então é importante que a gente entenda que essa paciente ela tem muito custo. Às vezes ela vai ter que colocar um implante hormonal, ela vai fazer depois um tratamento com altas tecnologias. Então a gente faz um valor de aquisição baixo para que ela fique dentro do consultório e a gente vai vendendo outros produtos para ela. É dessa forma que a gente trabalha e tem dado certo, tá? Então a gente tem aí vendas, aí na parte do aspecto de pele, eu sempre falo para ela, na minha avaliação, eu falo: olha, agora a gente vai trabalhar desinflamação e metabolização. São 60 dias, onde é isso aqui que a gente quer de resultado. Sua pele vai melhorar? Vai. Eu tenho um vídeo de uma paciente super querida, que ela fala: eu estou no pilar da desinflamação, porque ela entendeu como que funciona a nossa metodologia, e eu já tenho um excelente resultado, a minha pele mudou. Mas a gente já está conversando. A gente vai entrar com ultrassom microfocado, porque ela tem um tipo flácido. Então, aí vai muito da avaliação dessa paciente. Alguém acho que abriu. Tem mais alguma pergunta? E aí, gente, vocês precisam atrair esses pacientes, né? Então, esses benefícios que eu trouxe para vocês são benefícios que são muito importantes. Então, a gente tem hoje, né, que trazer para a paciente quais são os benefícios que ela vai ter. Você vai melhorar a sua qualidade de pele, a sua dor vai diminuir, você vai se sentir mais descansada. Então, todas essas perguntas eu faço na hora da primeira avaliação. De 0 a 10, quanto você se sente inchada? De 0 a 10, quanto que você sente os seus membros pesados? Como é seu desconforto? Como é a sua disposição? Na quinta sessão, a gente bate essas perguntas de novo, para eu ir mostrando para ela o quanto que ela está ganhando com o tratamento. Então, a gente vai trazendo valor para que elas entendam como que elas vão fidelizar e ficar ali com a gente dentro do tratamento. Pode passar. Olha, a Caroline falou que ela atua com isso, mas ela ainda não tem uma equipe multidisciplinar. Caroline, para quem não tem equipe multidisciplinar, dentro do grupo, a gente tem uma aula com o meu médico, que ele fala sobre a parte hormonal. Dentro do Como Tratar Lipedema, a gente tem uma aula com o Dr. Marcos, que ele traz para vocês tudo o que vocês precisam, e ali ele faz atendimentos online. Então, se você precisar do suporte do Marcos, é só você pedir, que você consegue agendar consulta para suas pacientes ali com ele, isso ajuda muito. A gente tem uma Nutri dentro do grupo, que ela também criou para vocês todo um e-book de que vocês podem enviar para essas pacientes sobre orientações sobre alimentação. Essa Nutri também atende de forma online. Então, todos os nossos parceiros, eles atendem de forma online e eu disponibilizo para vocês os meus parceiros. Vai entrar agora no curso Como Tratar Lipedema, a parte os personagens, como que a gente vai falar? É um personal só, mas eu estou fechando com um ou com dois personagens, que eles vão falar sobre atividade física, e aí eles vão falar sobre o treino. Eu estou esperando eles se especializar e eles também vão fazer atendimento online. Então, todo mundo que trabalha junto comigo presta serviço para vocês e vocês podem utilizar essas equipes também, tá bom? Dentro da avaliação especializada, é muito importante vocês trazerem valor à sua avaliação. Uma das maiores queixas que a gente tem hoje quando você vai conversar eu fui passar por uma avaliação
e a pessoa nem olhou para mim, a pessoa nem parou para me ouvir, ela não sabe nada sobre mim. Se você perguntar, eu fui mostrando para vocês as minhas pacientes e eu sei todas as histórias delas. Eu sei como elas se comportam, eu sei como elas estão. Pode ser que essa paciente não está sendo vista por mim, mas quem é da minha equipe está anotando, eu reviso todo o material. Então é importante você conversar com essa paciente e você trazer essa avaliação personalizada. E Nayan, cobro pela avaliação ou não cobro pela avaliação? Tudo depende da sua estratégia. Eu sempre falo, aí agora a gente vai ter que falar sobre funil de venda. Eu vou falar sobre a minha experiência. Na minha primeira clínica, eu nunca cobrei por avaliação, só que era assim: a cada 10 avaliações que eram marcadas para mim, eu fechava 8. Então, eu não precisava cobrar, eu perdia muito pouco. Então, se você é um bom vendedor e você trabalhou essas estratégias de marketing, se você conseguiu se conectar com o seu paciente, se você trouxe valor para ele durante seu atendimento, vou falar para você, coloca como estratégia avaliação gratuita, você vai aumentar o seu topo de funil e você vai fazer com que as pessoas elas entrem para dentro da sua avaliação e aí é sua responsabilidade fechar com o seu paciente. Sempre falo quando a gente vai falar sobre vendas. E lá no Master eu falo muito sobre essa parte de venda também. Eu sempre falo o seguinte: você não está perdendo para outra clínica. Você, a maioria das vezes, você perde para uma bolsa, para um sapato, para um casamento, para um aniversário. Então, se você, no momento da avaliação, não fechar com ela, na hora que ela for para casa dela, dificilmente ela volta, porque ela vai ver outras coisas que ela precisa gastar e ela não vai comprar com você. Então, e se a paciente, que nem a minha última avaliação da semana passada, ela falou assim para mim: olha, primeira coisa, ela olhou no meu olho e falou assim para mim: a minha próxima, amanhã eu tenho uma avaliação com a tua maior concorrente, que fica até aqui na rua de trás, nem sabia dessa concorrente, e eu vou fazer a avaliação com ela amanhã, 4 horas da tarde. Na hora que ela falou isso para mim, eu falei: eu tenho uma única oportunidade. Se eu não vender para ela agora, eu perdi essa oportunidade. Pode ser que a moça seja uma vendedora melhor do que eu, pode ser que ela tenha outras tecnologias. Por quê? Para mim, a única coisa, eu não conheço ela. Eu não sei quem que é essa concorrente. Então, eu vou dar o meu melhor agora. E na hora ela fechou, ela já saiu, os horários dela agendada. Nossa paciente está super satisfeita. Estava conversando com ela hoje pelo WhatsApp. Então, é muito importante que vocês sejam bem taxativos com isso, que vocês entendam sobre essa parte de divulgação, mas não, né? Eu quero cobrar pela avaliação, eu quero trazer valor sobre isso, quero trabalhar com o público AA. Você pode cobrar pela avaliação especializada e você pode aumentar o seu caixa com isso. Então, vai da sua estratégia. Não tem certo ou errado. Tem a estratégia e você saber definir quem é a sua persona. Olha, minha persona são mulheres do grupo BC. A avaliação gratuita vai aumentar o teu topo de funil. Não, a minha estratégia é trabalhar com a paciente AA ou A+, que eu quero high ticket. Então, aí nós estamos falando que você pode cobrar aí por essa avaliação, você pode vender essa avaliação especializada, trazer valor ao seu atendimento também. É muito importante que vocês fidelizem esse paciente no momento da chegada dele. Então, ele entender a importância do seu tratamento, entender o que é que você vai entregar para ele. Tem ali portfólios de resultado. A hora que você mostra os seus resultados, essa paciente já vai se encantando. Então, tenha fotos dessas pacientes no seu celular. Então, eu sempre falo, o nosso celular, a nossa galeria, é para ter fotos de antes e depois, para que a gente vá mostrando para essas pacientes, para que elas vão entendendo o valor do que a gente está entregando para elas. Pode passar? Só para, antes de passar, só um minutinho, só para vocês entenderem, uma paciente tem lipedema, a outra não tem. Eu gosto de trazer essa termografia para a gente poder tirar esse mito. Agora, todo mundo tem lipedema? Não, não é todo mundo que tem lipedema. Então, a gente vai ter pacientes que têm lipedema e algumas pacientes que não possuem lipedema. Pode passar? Educação e consciência na Clínica Nova, eu vou trazer já para vocês uma estratégia que eu desenvolvi para a nova clínica. Eu vou ter algumas estratégias que eu vou trazer aqui para vocês que eu vou compartilhar. Primeira estratégia, pelo menos 2 vezes por mês, eu quero fazer a tarde da consciência do lipedema, onde a gente vai ter um momento onde eu já estou fechando parcerias que eu vou ter comidas que podem ser ingeridas pela paciente de lipedema. Então, a gente vai ter ali café, vai ter bolo, vai ter todo um coquetel da tarde
vamos chamar de um brunch da tarde, aonde eu vou trazer para essa paciente informações sobre lipedema. Então, eu vou trazer conscientização para essa paciente sobre o que é lipedema, como ela trata, e dependendo da quantidade de pessoas que a gente atrair, eu já vou dar para ela uma sessão de degustação para que ela experimente os nossos tratamentos da fase da desinflamação. Tratamentos que a gente tem aí como base que eles são hands-free. O que que significa isso? Eu não vou ficar o tempo inteiro, nem a minha equipe vai ficar o tempo inteiro atendendo, mas que a gente tenha resultados imediatos para que a gente consiga fidelizar essa paciente dentro do consultório. Então, tenha esse movimento da educação dentro da sua clínica. Hoje, gente, eu dou mais aula para as minhas pacientes do que eu dou aula para vocês. Hoje, na hora que eu estava explicando ultrassom microfocado, teve uma hora que eu parei e falei, gente, eu falo isso na aula. A Malu está perguntando se a aula vai ficar gravada. A aula está sendo gravada e amanhã a gente vai disponibilizar as 3 aulas para vocês no link do YouTube, onde a gente vai deixar liberado para vocês até segunda-feira. É a última oportunidade para vocês assistirem essas 3 aulas, tá? E é a última oportunidade também para vocês fazerem aquisição até segunda-feira do Master por 1.250. Então, depois disso, a gente volta ao preço normal, ele vai custar 1.850. Então, para quem tem o interesse de ter todo esse conteúdo, se tornar uma expert no tratamento do lipedema, agora é a hora, tá? Pode passar. Prova social. Eu trouxe para vocês, eu trouxe muitos resultados que são provas sociais. Então, eu trouxe para vocês uma prova social dentro, ontem eu estava mexendo e aí eu achei esse print, nem sei se a gente usou essa prova social, que é um relato do nosso primeiro grupo de lipedema, que é da nossa comunidade. Bom dia, professor Inayan. Concluí hoje o curso de microagulhamento e reforço o comentário que fiz antes. O seu curso é maravilhoso, você é muito clara, detalhista, minuciosa nas explicações. A linguagem é fácil de entendimento, os e-books com conteúdo são de qualidades, direcionando o ensino do procedimento de forma espetacular. Você é uma humildade absurda na hora de esclarecer as dúvidas quanto questionado. Parabéns a você e sua equipe, não é demagogia, amei de verdade. Então, essa é uma aluna que está dentro do curso de lipedema, que lá no curso de lipedema, quando ela finalizou, ela também deu o seu feedback e agora ela trouxe para o curso de lipedema também. Então, isso é muito importante para nós, porque isso prova que a gente está entregando para vocês o melhor conteúdo e é assim também que vocês vão trazer. Vocês vão pegar a paciente de vocês, quem me segue sabe, se eu estou na clínica, eu encontro uma paciente, eu falo, vem cá, grava comigo. Não é toda paciente que vai aceitar gravar. Mas aquelas pacientes que aceitam gravar, gravem conteúdos com essa paciente, peguem relatos dessa paciente, o quanto que a gente está impactando na vida delas. Eu tenho uma paciente que o vídeo dela eu ainda não postei, porque assim, me dá uma emoção muito grande, que é uma paciente que ela chegou, ela não conseguia andar, ela sentia muitas dores. Hoje ela está dirigindo, ela está andando sozinha. Tem dia que eu encontro com ela e falo, mulher, você é a outra. Parece que eu te tirei do fundo do poço. Por quê? Era uma paciente que tem lipedema no estágio 3, indo para um estágio 4, que já tem sarcopenia, que já tem problema articular, e a gente conseguiu melhorar a qualidade de vida dessa paciente. Então, para quem se pergunta, você vai conseguir bons resultados somente com o tratamento conservador? Sim, você vai conseguir bons resultados somente com o tratamento conservador. Pode passar. Você não pode parar. A inovação é contínua, esse é o nosso mercado. Então, quando eu acho que eu sei tudo, vem uma nova tecnologia, meu telefone toca, estão inventando alguma coisa. Talvez a minha mente fique tão agitada, porque eu recebo um pouco antes que vocês essas inovações, né? Carlos Eduardo está aí para não me deixar mentir. As coisas acontecem para a gente alguns meses ou alguns anos antes. O Fusion é um grande lançamento que a gente, né, é totalmente idealizado pelo Carlos, mas eu compartilhei com ele, né, desde o primeiro momento, era 2020, a gente estava fazendo um curso online, ele entrou para ser meu aluno também de um curso de eletroterapia. Esse curso de eletroterapia que vai estar disponível para vocês, gravado, melhorado, né, mas era um curso ao vivo, e aí ele falou, tive essa ideia e tal,
e a gente começou a desenvolver. O lançamento foi agora em 2024. Então, só para que vocês entendam, né, que a gente está sempre se antecipando para trazer alta tecnologias e inovações para vocês. Então, não fiquem de fora, pesquisem, vamos falar de cosmetologia, vamos entender farmacologia aplicada, vamos entender como aquele ativo funciona. Então, a gente faz muito isso dentro do Master. Eu trago para vocês toda a parte de farmacologia, por que que esse ativo é importante, por que que esse ativo não é bem-vindo. Vamos entender os motivos do sim, vamos entender os motivos do não, para que a gente não se feche numa caixinha, não fique aqui, ó, sem pensar, vamos entender a fisiologia aplicada à nossa prática para que a gente tenha resultado, para que a gente tenha a parte científica ao nosso lado, para que a gente traga sempre o melhor para o nosso paciente. Pode passar? E quando a gente fala sobre precificação, eu me antecipei um pouco mais, mas aqui cabe uma aula sobre precificação, valor de maca parada, então existe aluguel, existe água, existe luz, existe prolabore dos sócios ou da única proprietária, então tem muita coisa envolvida. A gente tem no Master gravado para vocês uma aula que explica tudo sobre isso, porque isso é muito importante. Qualquer valor que eu trago para vocês pode ser números da minha cabeça. Então, hoje, dentro dos nossos números, eu trouxe para vocês a nossa realidade. Uma outra estratégia que a gente vai colocar, e porque a gente tem os nossos números, a gente sabe o valor da nossa marca parada, a gente sabe o quanto que a gente precisa vender por dia, o quanto a gente precisa vender na semana. Então, a gente tem todos esses números. Eu vou trazer uma estratégia dos horários que a gente tem de janela, de pouca procura. Eu vou trazer o que a gente vai chamar de estética social, que vai ser para atender você, profissional da estética. A primeira pessoa que eu quero atender são as profissionais da estética, porque a gente cuida tanto de outras pessoas e a gente acaba não se cuidando, mas eu também vou trazer isso para algumas pacientes que querem ter a oportunidade de não pegar esse horário que é tão desejado por todo mundo. Então, vocês podem usar essa estratégia na clínica de vocês também. Vocês trazem aí um aumento da lucratividade de vocês e vocês não vão tá colocando aí no horário nobre. Então, a gente separa os horários nobres, esses a gente tem valor diferenciado, e os horários de janela, a gente traz aí um valor menor, que seja mais acessível para a paciente, para que ela consiga fazer o tratamento também. Pode passar? Ah, uma última coisa, sobre precificação. Hoje eu trabalho com 3 orçamentos. Um orçamento básico, um mediano e um premium. Então, dê opções para sua paciente, para que ela possa entender o que cabe dentro do orçamento dela, e aí ela feche com você. Então, não é somente... Eu dei um exemplo, que é o que a gente mais vende, que são esse pacote de 60 dias. Mas a gente tem opções que... Foi por isso que ele ficou em dúvida. Ele falou 1.880. E eu falei, não, eu queria esse de 60 dias. A gente tenta esse de 60 dias, que é aí o nosso melhor resultado, não só pelo ticket que a gente está vendendo, mas também por causa do resultado da paciente, mas a gente dá as opções e a paciente escolhe aquilo que cabe dentro do orçamento dela. Pode passar? E para a gente concluir, você precisa ter bons resultados, vocês precisam mostrar os seus resultados. Esse aqui também é um resultado da quirocavitação, a gente utiliza muito ela dentro do consultório, esse é um resultado imediato, que impacta a paciente. Então, dentro das nossas estratégias, quando eu falei para vocês sobre a degustação, eu sempre coloco técnicas e tecnologias que vão me dar uma resposta imediata, para que a gente já faça a técnica, já coloque a pessoa para fazer uma avaliação, e aí a gente já fecha com essa paciente, porque é uma venda da emoção. Então, a gente já fecha com essa paciente e aí a gente aumenta a nossa lucratividade. Então, para você que quer aumentar a sua lucratividade, eu vou fazer um último convite, pode passar, que é o nossa imersão Master 360. Ela vai acontecer no dia 31 de agosto e 1º de setembro. Como a gente viu que ela está longe, a gente está disponibilizando pelo valor de 1.250 no Pix ou 1.400 em até 10 vezes sem juros, o nosso curso online de lipedema, como tratar lipedema
e todos os cursos que vêm junto com ele, gordura localizada, celulite, avaliação corporal e também o de ultrassom, que é muito importante para você que quer aprender a se aprofundar no ultrassom. E aí, você comprando o Master 360, você ganha o eletroterapia, o raciocínio clínico, marketing e venda. Também esses combos são todos online. Então, o momento presencial é o momento da nossa imersão. E se você se preparar da data de agora até o dia da nossa imersão, você vai ter muito mais dúvidas, você vai aproveitar muito mais todo o nosso conteúdo. Então, acho que é muito importante eu falar para vocês que a primeira vez que você escuta sobre um assunto, você só vai absorver 30%. Se você já escutou de 2 a 3 vezes, a sua absorção sobre aquele assunto é muito maior. Então, eu te convido a entrar agora dentro do universo do lipedema, a conhecer mais sobre esse assunto e se tornar uma especialista. Como eu falei para vocês, a gente tem aí uma persona, que são mulheres que têm queixa com o seu aspecto de pele e que dentro da casa dela, ela tem prima, tia, mãe, vó, ela tem amigas. Então, a gente fala, né? Eu preciso falar o que o artigo fala, são 10% de toda a população feminina pode ter lipedema, mas hoje, perto de toda a minha experiência clínica, eu posso falar para você que esse número é muito maior. Então, eu te convido a ser uma especialista no tratamento, ter resultados impactantes e, com isso, aumentar a sua lucratividade. Pessoal, eu vou agradecer a presença de todos vocês. A gente vai encerrar a nossa aula. Muito obrigado pela presença de todo mundo. O valor, ele vai ficar disponível para vocês até segunda-feira. Amanhã, não precisem pedir. Amanhã, a hora que a gente conseguir subir no YouTube, a gente vai gerar um link e vai colocar em todos os nossos grupos esse link do YouTube, onde você vai poder assistir essa aula de forma gratuita. Não só essa, você vai poder assistir as 3 aulas de forma gratuita. Na segunda-feira, meia-noite, então terça-feira, a gente vai excluir esses vídeos. Então, a gente vai deixar de forma gratuita para vocês, e aí só vai ter acesso a essas 3 aulas quem for aluna do Como Tratar Lipedema, e aí a gente pega todas essas aulas e sobe como bônus para as nossas alunas do curso. Então, para quem quer se tornar uma aluna, vai ser um convite muito especial. Eu quero pegar na sua mão, eu quero te ajudar. Quem é minha aluna, né, como a gente trouxe ali na mensagem, sabe que eu ajudo, eu tiro dúvida, a gente discute, eu faço com que você tenha raciocínio clínico. Eu não coloco só é ou não é, a gente vai discutir os motivos do porquê é, do porquê não é, e aí eu quero que vocês se tornem profissionais experts no tratamento do lipedema. Então, muito obrigado pela presença. Eu vi que a gente teve quase 60 pessoas na sala. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. E a partir da semana que vem, a gente fala como serão as nossas aulas do mês de junho. Junho é um mês que está bem complicado, porque nós temos alguns cursos acontecendo, a gente tem a nossa mudança e tem o Estética em Rio, para quem é do Rio de Janeiro. Eu estarei no palco do pré-congresso falando de como tratar lipedema, da avaliação, e vou trazer resultados incríveis lá no palco para vocês. Então vai ser um prazer falar um pouquinho mais do lipedema com vocês no palco do pré-congresso. Pessoal, muito obrigado, boa noite, e a partir da semana que vem a gente começa já a falar como será o nosso mês de junho. Muito obrigado e garanta sua vaga no Master 360.